foi um pai para Dexter, e quase pelo mesmo período de tempo. Certamente há muitas coisas que Harrison aprendeu com Hannah para sobreviver em um país estrangeiro sem o pai. Também há muito espaço para explorar como Harrison poderia se tornar ainda mais ferrado e perturbado por seu passado volátil, se isso envolvesse ele descobrindo coisas sobre Hannah que ele anteriormente suprimiu, como as revelações que Dexter teve sobre Harry. De qualquer forma, a história de Hannah ainda tem muito fôlego. Seria míope descartá-la quando ainda há muita oportunidade de explorar a criação de Harrison, da mesma forma que tivemos vislumbres da vida precoce de Dexter. Além disso, muitos shows nunca fecham totalmente as portas para um personagem, mesmo após uma morte importante. Quero dizer, você já viu Lost? Outros argumentam que descartar Hannah foi simplesmente eficiência narrativa. Mas a dúvida persiste, porque todo o conjunto de habilidades de Hannah se alinha perfeitamente com a mecânica de forjar uma morte médica. Se alguém no universo de Dexter pudesse simular de forma convincente uma doença terminal, seria ela. Hannah entendia toxinas que induzem perda de peso, icterícia, falência de órgãos, fadiga, sintomas que poderiam espelhar o estágio avançado do câncer. Ela tinha o conhecimento para gerenciar a dosagem cuidadosamente, parecendo doente sem ultrapassar os limites letais. E se precisasse de documentação, suborno e manipulação silenciosa na Argentina, não estariam fora de seu caráter. A lógica estratégica mais sombria também é convincente. Na época de sua suposta morte, Hannah era uma fugitiva procurada internacionalmente. Dexter era presumido morto. A lei ainda tinha associações em aberto ligando-a a múltiplos assassinatos. Viver silenciosamente sob uma identidade assumida apenas atrasaria uma eventual exposição. Mas morrer encerra a perseguição. Gera simpatia. Morrer fecha arquivos. Se Hannah encenou sua morte, ela não apenas desapareceu. Ela apagou sua vulnerabilidade. É a mesma coisa que Dexter fez. Mas então, há as reviravoltas mais perturbadoras, sugerindo que o próprio Harrison pode ter estado envolvido na morte de Hannah. Que seu trauma, problemas de abandono e raiva suprimida se manifestaram antes do que percebemos. Harrison passou anos formativos, isolado em um país estrangeiro, criado por uma fugitiva que matava quando lhe convinha. Mesmo que Hannah se importasse com ele, ela ainda era manipuladora, ainda era controladora, ainda era alguém que resolvia problemas com veneno. O que acontece quando uma criança criada por uma assassina começa a questionar a autoridade? O que acontece quando essa criança herda a mesma escuridão de sua mãe assassina e nasceu no sangue como seu pai assassino? Alguns fãs especulam que Harrison pode ter culpado Hannah pelo isolamento, por se esconder, por controlar sua realidade. Se ele descobriu o passado dela mais detalhadamente conforme envelhecia, o ressentimento poderia ter crescido. Afinal, ele foi capaz de matar Dexter quando pensou que era a coisa certa a fazer. E ao contrário de Dexter, Harrison não cresceu com o código embutido nele desde a infância. Ele não tinha um arcabouço moral estruturado governando seus impulsos. Se algo violento aconteceu entre eles, Harrison teria todos os motivos para simplificar a explicação ao contá-la a Dexter. Dizer a ele que ela morreu de câncer é limpo, trágico e inquestionável. É claro que esta versão é especulativa. Não há evidência canônica de Harrison prejudicando Hannah. Mas a teoria persiste, porque a série não nos dá nada de concreto para nos segurarmos. Nenhum corpo, nenhum registro, nenhum encerramento. E no universo de Dexter, a ambiguidade raramente é acidental. Mesmo que Hannah tenha realmente morrido de câncer, sua morte fora da tela continua sendo uma das escolhas narrativas mais frias da franquia. Ela era um dos relacionamentos mais complexos de Dexter, a única pessoa que o aceitava totalmente, sem tentar mudá-lo. Removê-la em uma única linha de diálogo parece intencionalmente vazio. Se ela forjou sua morte, isso se alinha perfeitamente com sua inteligência e instinto de sobrevivência. Se Harrison estava envolvido, sugere que o ciclo começou muito antes de Iron Lake. E se nada disso for verdade, se ela genuinamente morreu de forma silenciosa e dolorosa na Argentina, então a escuridão reside em outro lugar, porque isso significa que Harrison perdeu outra figura parental. E a perda no universo de Dexter raramente produz paz, produz evolução. De qualquer forma, o mistério em torno da morte de Hannah McKay não desaparece, mas se aprofunda, e a ausência de certeza torna isso uma das sombras não resolvidas mais inquietantes de toda a franquia. Teoria número 6. Harrison não é a redenção, ele é a evolução. New Blood enquadra Harrison como a possibilidade de quebrar o ciclo. Mas muitos de nós vimos algo diferente ao longo da temporada. Harrison mente com facilidade. Ele manipula professores e colegas de classe. Ele usa a vulnerabilidade como arma e muda de personalidade facilmente. Algumas teorias sugerem que Harrison suspeitava da identidade de Dexter muito antes de admiti-la, que ele provocou situações intencionalmente e forçou o confronto. A cena em que Harrison mata Dexter é enquadrada como uma misericórdia trágica. Mas ele não hesita por muito tempo. Ele mira com firmeza e puxa o gatilho decisivamente. Aquilo foi luto ou clareza? Se Dexter era o caos disciplinado, Harrison pode ser uma adaptação descontrolada. Dexter matava dentro de regras. Harrison pode não fazer isso. Harrison não cresceu com o código de Harry. Então ele vivenciou abandono, instabilidade e violência sem estrutura. Se Resurrection explorar Harrison mais a fundo, eles poderiam revisitar Harrison como um adulto que rejeitou o código inteiramente. Um assassino sem limites, um legado não contido. Se esse futuro se desenrolar, Dexter pode ter sido a versão controlada. Harrison pode ser algo muito mais ousado. Teoria número 7. Dexter matou mais inocentes do que vimos. Com o tempo, Dexter torna-se mais desleixado. Ele guarda troféus em lugares inseguros. Ele se insere em investigações e entretém assassinos por mais tempo do que o necessário para seu processo de triagem. Alguns interpretam isso como resultado do envelhecimento ou da arrogância. Outros veem algo mais sombrio. Autossabotagem. Fãs argumentam que Dexter mostra sinais crescentes de exaustão, e suas justificativas para permanecer livre tornam-se mais frágeis com o tempo.
à medida que seus relacionamentos se deterioram e seus erros se multiplicam. Quando Harrison o confronta em New Blood, Dexter não luta desesperadamente. Ele aceita que foi descoberto, e apenas se explica para Harrison o melhor que pode. Parece menos uma derrota, e mais uma rendição. Se Dexter subconscientemente queria ser exposto a alguém para finalmente encerrar o ciclo, então faria sentido que cada quase captura se tornasse menos acidental. É a ilusão de sua força de vontade para manter a farsa. Talvez a teoria mais sombria de todas seja que o código nunca foi sustentável. Não porque Dexter acabaria falhando, mas porque a moralidade não pode ser projetada. O código exige informações perfeitas, distanciamento emocional, consistência e certeza. Dexter falha em atender a esses padrões repetidamente. Ele poupa pessoas de quem gosta, como Hannah McKay, e mata impulsivamente, como quando eliminou Rankin na 5ª temporada. Ele julga mal o caráter de pessoas como Trinity e Travis Marshall, e mente para si mesmo para superar tudo isso. O código entra em colapso sob o peso muito real da complexidade humana. Os fãs frequentemente argumentam que o resultado final da série, sempre que ele chegue, sempre foi uma inevitabilidade. Você simplesmente não pode construir moralidade em torno do assassinato e esperar que tudo permaneça estável. Dexter provavelmente terminará em tragédia, mas não é porque Dexter falhou em seguir o código em todos os momentos. É porque o código nunca foi mais do que uma ilusão. Ser assassinado, acabar na prisão ou terminar no corredor da morte sempre foram as únicas opções para Dexter. Estamos apenas esperando para ver qual delas o pegará primeiro. Essas teorias podem ser sombrias, mas definitivamente não são implausíveis. As teorias mais sombrias de Dexter levam em conta coisas que a maioria das pessoas preferiria não pensar quando se trata de seus personagens favoritos. Ao transferirem a culpa de toda a desgraça entre Harry, Brian, Lundy, Hannah e, claro, o próprio Dexter, elas sugerem vítimas invisíveis, manipulação desenfreada e segredos sem fim. E talvez seja por isso que elas voltam às comunidades de fãs de Dexter ano após ano. Porque Dexter sempre foi sobre perspectiva e as histórias que contamos a nós mesmos para sobreviver. Essas teorias são verdadeiras? Talvez não. Mas o fato de que elas funcionam, às vezes de forma perturbadoramente boa, e fazem sentido demais, diz algo sobre o mundo em que Dexter vive. Um mundo onde a justiça nunca coube perfeitamente em uma caixa e onde o narrador pode não ser honesto. Onde monstros foram criados muito antes de pegarem uma faca. Em qual dessas teorias você acredita? E qual delas é sombria demais até para Dexter? Deixe-nos saber. E se você gostou desta análise, certifique-se de conferir nossa análise dos maiores mistérios em Dexter Explicado. Eu tenho uma teoria de que você deveria esmagar esse botão de inscrição e nos deixar um curtir, como sempre. Obrigado por assistir e vejo você no próximo vídeo. As teorias mais sombrias de Dexter. Introdução. Dexter nos deixou com mistérios sombrios, perguntas mais sombrias ainda e motivações que simplesmente não batem. Tentar preencher essas lacunas deixou os fãs com algumas teorias bem sólidas, que mudam completamente quem era o verdadeiro monstro na série. Hoje, estamos mergulhando nas teorias mais sombrias em torno de Dexter Morgan, e tudo começa com a ideia mais branda, uma teoria que sugere que talvez nunca tenhamos conhecido a verdade completa sobre Dexter Morgan. Teoria número 1. Dexter é um narrador não confiável. Uma das teorias mais perturbadoras a ganhar força nos últimos anos é a ideia de que nunca vimos realmente a verdade. Apenas vimos a versão de Dexter sobre ela. A teoria do narrador não confiável existe discretamente desde a 1ª temporada, mas explodiu novamente após discussões sobre Original Sin em múltiplos tópicos, especialmente depois que Clyde Phillips se referiu a Dexter como alguém que filtra sua própria história. Os espectadores começaram a reexaminar a série original através de uma lente diferente. Dexter narra constantemente. Ele nos diz o que sente. Ele nos diz o que pensa. Ele nos diz por que mata. Mas a narração nem sempre é a verdade. É a interpretação de Dexter sobre ela. E isso nem sempre foi bem aceito. No subreddit de Dexter, Original Sin, uma teoria popular analisou os flashbacks de Harry das primeiras temporadas e os comparou com representações posteriores dos mesmos flashbacks. Certas conversas parecem limpas e instrutivas demais, moralmente organizadas demais. Os fãs começaram a perguntar, e se Dexter reconstruiu aquelas memórias para justificar suas ações, reforçando, por assim dizer, as razões pelas quais ele faz o que faz, para poder suprimir seu trauma ainda mais profundamente, permitindo-lhe criar uma persona normal, comprar donuts para seus colegas de trabalho e fazer parte de um time de boliche. Mas e se Harry estivesse mais conflituoso do que Dexter se lembra? E se ele tivesse hesitado mais? E se ele não fosse o arquiteto de um código perfeito, mas um pai desesperado, sobrecarregado por uma criança traumatizada? Interpretações ainda mais sombrias sugerem que algumas das mortes de Dexter são romantizadas, ou seja, ritualizadas, que a calma é exagerada e que ele edita o pânico, a raiva e os erros, talvez até a crueldade. Há cenas, especialmente nas temporadas finais, onde a narração de Dexter insiste que ele está no controle da situação, enquanto a narrativa visual sugere o contrário. Sua respiração muda e seus olhos oscilam. Suas decisões impulsivas aumentam, mas a narração permanece confiante. Esse descompasso é onde a teoria prospera. Dexter frequentemente reformula consequências como inevitabilidades. Quando Debbie morre, torna-se o custo de ser Dexter. Quando Rita morre, torna-se parte da maldade do Trinity. Mas e se a própria narração for Dexter se protegendo da realidade da situação? E se ele suaviza sua própria responsabilidade? Se Dexter for não confiável, então a série se torna algo inteiramente diferente. Torna-se a história contada por alguém racionalizando décadas de violência. Alguém convencendo a si mesmo de que era controlado e que era necessário. Em vez de um drama de justiceiro, torna-se a longa confissão interna de alguém que não consegue admitir que gostava disso.
E essa interpretação não apenas obscurece a série, mas adiciona uma ponta de dúvida a cada monólogo. Teoria número 2. Harry Morgan é o verdadeiro vilão. Poucas teorias são tão divisivas quanto a de que Harry Morgan, e não Dexter, é o verdadeiro vilão da franquia. Nós até fizemos um vídeo sobre essa teoria. A teoria ressurge constantemente em comunidades online, especialmente após novas expansões no passado de Harry, vindas do prelúdio Original Sin. Em discussões de fãs, particularmente em tópicos relacionados a Original Sin, os espectadores argumentam que Harry não salvou Dexter. Ele o transformou em arma. Harry é apresentado como um arquiteto moral, um homem que vê a escuridão em uma criança e tenta contê-la. Mas e se a contenção não fosse seu verdadeiro objetivo? Alguns fãs apontam que Harry era um detetive de homicídios de carreira em um sistema que falhou com ele repetidamente. Criminosos saíam livres. A justiça continuava escapando pelas frestas. Apenas para o ciclo se repetir de novo e de novo. E se o código não tivesse nascido puramente do medo pelo futuro de Dexter, mas da frustração de Harry com o sistema legal? Sabemos que o código é cirúrgico, é investigativo, é estruturado como um procedimento policial típico. Investigue o alvo, confirme as evidências. Executamos silenciosamente, evitamos a detecção. Parece menos com terapia, e mais com treinamento. Fãs no Reddit argumentam que Harry moldou a violência de Dexter em algo que ele pudesse justificar. Em vez de confrontar o trauma totalmente, ele o canalizou. E talvez o pior de tudo, ele o normalizou. Tornou-se parte da vida dele, tanto quanto era da de Dexter. E vinha acompanhado do café da manhã, todas as manhãs, de uma cerveja em cada jogo de futebol. Harry nunca explora verdadeiramente a reabilitação. Ele nunca busca realmente uma contenção psiquiátrica de longo prazo, além do arcabouço filosófico da Doutora Vogel. Ele decide cedo que Dexter irá matar, e a única questão é como. Essa decisão é enorme, porque remove a escolha do desenvolvimento de Dexter. Cria uma inevitabilidade da parte dele. Em discussões sobre Original Sin, os fãs analisaram as reações de Harry aos impulsos do jovem Dexter, e notaram algo sutil. Ele não parece chocado com tanta frequência, quanto parece resignado, mais preparado do que qualquer outra coisa. Como se ele já tivesse aceitado o resultado antes mesmo de acontecer. Se Harry realmente acreditava que Dexter era irrecuperável desde a infância, então tudo que se segue é aliciamento, não orientação. E isso significa que cada morte remete não apenas ao trauma, mas ao planejamento. Teoria número 3. Harry não se matou. Entre as teorias de fãs mais sombrias e duradouras está a afirmação de que Harry Morgan não se suicidou, mas que foi na verdade Brian Moser quem o matou. Essa teoria circula há anos em fóruns online, frequentemente ressurgindo sempre que a trama de Brian é revisitada, de uma forma ou de outra. O fundamento é perturbadoramente nítido. Brian Moser odiava Harry Morgan. Ele o culpava por separá-lo de Dexter após o massacre no container. E quem pode culpá-lo? Muita simpatia se apega ao personagem de Brian conforme a série progride, devido a quantas escolhas moralmente cinzentas Harry fez, que Dexter também fez como resultado disso. E se podemos sentir simpatia por Dexter, por ser um fantoche de Harry e da Doutora Vogel, então Brian é definitivamente um fantoche indireto de Harry e do sistema que falhou com ele também, de uma forma única, doentia e distorcida. Enquanto Dexter foi criado em um lar estruturado, Brian foi enviado através de sistemas de acolhimento e instituições psiquiátricas, e sofreu isolamento. Ele foi trancado em armários, o que certamente ativou seu trauma do container, desenvolvendo uma raiva psicótica precoce, nascida de testemunhar um dos crimes mais horríveis imagináveis. Desde uma idade tão jovem, esse ressentimento o moldou. Brian demonstrou repetidamente que poderia encenar mortes para parecerem naturais. A morte de Joe Driscoll, pai de Brian e Dexter, é amplamente interpretada como um ataque cardíaco forjado. Brian tinha precisão médica. Ele tinha paciência e intenção. Ele entendia como simular causas naturais. A causa oficial da morte de Harry, um ataque cardíaco provocado por overdose de medicação. Isso se encaixa no método de Brian. Ele estava ativo antes da primeira temporada, e já vinha manipulando a proximidade com Dexter. Ele matou estrategicamente para limpar caminhos. A morte de Harry convenientemente removeu a âncora moral da vida de Dexter, de maneiras que não vimos ou antecipamos antes. Sem Harry guiando sua vida, e cada decisão consciente que tomava, Dexter se torna mais livre, menos contido e menos supervisionado. Se Brian eliminou Harry intencionalmente, não foi uma vingança aleatória, foi um isolamento estratégico. Alguns fãs chegam a especular que Brian pode ter tido a intenção de lentamente despojar Dexter de todos os laços emocionais antes de tentar recuperá-lo totalmente. Remover Harry primeiro desestabilizaria a base de Dexter. E, se a morte de Harry não foi suicídio, mas assassinato, então um dos momentos morais mais trágicos da série se torna algo muito mais frio. Torna-se o primeiro movimento no jogo longo de Brian. Teoria número 4. Lundy sabia de tudo. Nenhuma teoria gera debates mais acalorados nas comunidades online de Dexter do que a teoria de que Lundy sabia. Pesquise essa frase nos arquivos do Reddit e você encontrará anos de discussões. Alguns fãs acreditam que o agente especial Frank Lundy descobriu a identidade de Dexter como o açougueiro de Bay Harbor, mas escolheu não agir. À primeira vista, isso parece um exagero, mas as evidências são convincentes. Lundy é brilhante. Ele traça perfis com uma precisão impressionante. Ele sente algo errado sobre Arthur Mitchell, em segundos. Ele restringe os suspeitos de Bay Harbor rapidamente, identifica o assassino como alguém de dentro da Miami Metro, e escrutina Dexter. Há momentos na segunda temporada onde o interrogatório de Lundy se demora, onde ele olha para Dexter por um tempo um pouco longo demais, onde seu tom muda sutilmente ao discutir irregularidades em evidências de sangue. Essas cenas foram analisadas quadro a quadro, e o argumento é que Lundy percebeu algo, mas carecia de prova absoluta.
A versão mais sombria da teoria sugere que Lundy pode ter escolhido conscientemente não perseguir Dexter totalmente. Que ele via o açougueiro como alguém eliminando criminosos que escapavam pelas frestas, jogando o lixo fora. Nesta interpretação, encontrar o corpo de Doakes oferece um encerramento aceitável, uma forma de encerrar a investigação sem desestabilizar um justiceiro que está tecnicamente visando assassinos. Outros fãs argumentam que isso contradiz inteiramente o personagem de Lundy, que ele nunca permitiria que um assassino em série operasse livremente. Mas a teoria persiste por causa de como a série enquadra sua partida. Ele não fica obcecado por Dexter depois disso. Ele nem sequer reabre o caso. Ele segue em frente. Se Lundy sabia e deixou passar, isso sugere que a sobrevivência de Dexter não foi apenas sorte, foi cegueira seletiva. E essa possibilidade adiciona uma camada de podridão moral ao sistema de justiça em que a série gira. Teoria número 5. Hannah McKay forjou sua morte. Quando Harrison revela casualmente em New Blood que Hannah morreu de câncer pancreático, a fala atinge com um peso surpreendente e quase nenhuma verificação. E é exatamente por isso que grande parte da base de fãs não aceitou. Em tópicos do Reddit e teorias de longo formato em comunidades de Dexter, os espectadores imediatamente começaram a questionar a explicação. Não porque o câncer seja irrealista, e não porque a série nunca tenha matado personagens fora da tela antes, mas porque Hannah McKay não é uma personagem comum. Ela não é alguém que morre silenciosamente. Hannah McKay é uma especialista em venenos, uma sobrevivente, uma estrategista, uma mulher que construiu toda a sua identidade criminal em torno da sutileza e da plausibilidade médica. Ela não espanca, ela não esfaqueia impulsivamente. Ela estuda, ela calcula, ela imita. Nós a vimos induzir convulsões com doses controladas para escapar da prisão. Nós a vimos manipular sintomas para confundir profissionais médicos. Nós a vimos envenenar seu próprio amante, Dexter, e a irmã dele, Deb, em graus variados. Vimos como ela entendia precisamente a diferença entre quantidades letais e não letais. Ela sabia como fazer um assassinato parecer morte natural. Então, quando a série nos diz que ela morreu de câncer pancreático, um dos cânceres mais agressivos e difíceis de detectar que existem, os fãs notaram imediatamente a simetria. O câncer pancreático é narrativamente conveniente. Ele progride rapidamente e é frequentemente descoberto tarde. Pode explicar o declínio rápido sem uma representação prolongada na tela. Não requer uma trama médica extensa. Oferece um encerramento sem detalhes. Para ser direto, é uma escrita preguiçosa, com quase nenhuma imaginação. E é aí que a suspeita começa. Porque New Blood não oferece confirmação. Nenhuma cena de hospital, nenhuma documentação, nenhuma verificação independente, nenhum flashback ou funeral, nem mesmo reconhecimento por terceiros. Apenas a palavra de Harrison. E Harrison, naquele ponto da história, também não é um narrador neutro. Discussões online dissecaram isso pesadamente. Alguns tópicos argumentam que a ausência de confirmação é intencional, que os roteiristas deixaram a porta aberta deliberadamente, e estão planejando usá-la novamente, e que isso foi apenas a maneira deles de nos despistar. Talvez, se eles ficarem sem ideias para trazer tensão à dinâmica de Dexter e Harrison, uma ressurreição trará Hannah McKay de volta para alguma trama importante da temporada, como um confronto com Angela Bishop, outra pessoa cuja morte não está totalmente confirmada ainda. Outra direção que poderiam seguir com Hannah envolve o uso de visitas fantasmagóricas, como quando finalmente vimos Doakes novamente, enquanto Dexter estava se recuperando de seu coma. Hannah poderia de repente aparecer na psique de Dexter, para ajudá-lo a entender algo sobre Harrison que só ela percebeu. Ou ela aparece na mente de Harrison da mesma forma que Harry faz para Dexter. Afinal, Hannah foi tanto uma figura materna para Harrison, quanto Harry foi para Dexter.